Fala, meus queridos, minhas queridas da gestão pública, você aí que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Estamos em mais um bloco, mais um episódio do programa que nós criamos aqui na Uni, exclusivamente para você, o Fala Docente. Para quem não conhece ainda, o Fala Docente é uma oportunidade que nós trouxemos aqui para dar diversas dicas sobre a gestão pública, para dar diversos conhecimentos, mas em especial também dar alegria, dar motivação, dar incentivo para você aguentar essa missão que, como servidor público, não é fácil, esses ofícios do ofício, digamos assim. À minha direita hoje tem uma grande personalidade, um cara enorme. Para quem não está assistindo, está só escutando, vai ficar na dúvida, mas o cara é gigante no conhecimento, gigante na condição e gigante na carreira. Estou aqui com um grande amigo meu, Edu. Edu, fale seu nome. Não fale o nome verdadeiro, tá? Porque agora vai ficar sem graça. Depois daquela brincadeira que a gente fez. Fala aí seu nome, no que você é formado e um pouquinho da sua experiência para nós. Beleza. Prazer enorme, Bruno, estar com você, professora. Prazer gigante. Eu na verdade, quero começar falando o seguinte: o que eu sempre falo para as turmas do comecinho do painel. É um prazer muito grande falar com as pessoas que estão em busca de conhecimento. Que são pessoas diferenciadas, né? As pessoas que vêm para a Uniflex em busca de conhecimento, de crescimento, de evolução, são pessoas diferenciadas. E isso nós temos que buscar nas pessoas que estão entrando nessa carreira pública. Porque muita gente se prepara bastante para fazer o concurso público, no final ele parece que fica meio travado e não consegue entregar tudo aquilo que sabe. A entrega às vezes acontece, professor, a entrega. Mas antes disso, eu pulei, né, professor? Professor somos nós, professor, era o diretor. Não, isso é isso. O meu nome, eu troco a mania de ficar falando assim, me chama de professor. E eu chamo ele, eu até me pergunto se eu tenho origem libanesa, eu chamo ele de Babadi. Porque eu lembro do Caminho das Índias, eu assisti aquela novela, eu apelidei ele de Babadi. Ele me chama de professor perto dos outros. Mas, Bruno, entende? Meu nome é completo, vai. Completo. José Eduardo Comiso, o nome artístico é Edu, que fica bem mais fácil, né? E é mais compatível com a minha altura também. José Eduardo Comiso e Edu. A minha formação, processos gerenciais. Aí as pessoas perguntam assim, professor, por que processos gerenciais? Porque, na minha opinião, tudo na vida são processos. Tudo na vida tem uma entrada, tem um processo e tem a saída. Por isso eu estava dizendo das pessoas que entram para a carreira pública. É um processo. O começo é a preparação. Primeiro é a decisão. Quero ser servidor público, que é uma carreira extremamente nobre. Porque a função lá no final é melhorar a vida das pessoas. Tomou a decisão, passa por um processo de preparação para o concurso público, passa por todos os méritos, passa. Mas aí eu não sei o que acontece. Quando a pessoa assume, dá uma travada e não consegue entregar o seu melhor. O que é que eu oriento muitas vezes? Fique sempre em movimento. Tempo todo em movimento. Quem assistiu aquele desenho animado famoso, Era do Gelo, tem uma cena, não vou lembrar com detalhes, mas tem uma cena, tem todos os animais, os grandes, pequenos, e eles estão correndo, porque as geleiras estavam desabando lá no fundo, lá atrás. E aí um animal pergunta assim para o outro assim, para onde nós estamos indo? E o outro diz assim, eu sei que nós temos que continuar avançando. Esse é o grande segredo. Cronologicamente, Bruno, eu sou um dinossauro. Cronologicamente. Tem quantos anos? 64. Cara, então, olha, novamente, vou pedir para que nesse momento abra o vídeo e olhe a imagem desse senhor, ver se ele tem 60. Tem? 64. Japonês não envelhece, né? Cronologicamente, eu sou um dinossauro. Cronologicamente. Mas o que é que me mantém no mercado? Professora, é estar em movimento. É o estar em movimento. E o que é o estar em movimento? Em busca sempre de aperfeiçoamento, em busca de aprendizado, de não parar, porque o que você aprende hoje, amanhã pode não valer mais, não é assim? Muitas coisas mudam, na minha área, na sua área muda também, e a sua área acho que é um pouquinho grande. Constante mudança sempre. O tempo todo mudando. Então é assim, Bruno, então parabéns, Bruno, porque essa iniciativa da Uniflex é exatamente isso. É entregar a condição, o recurso e a ferramenta para aquela pessoa que tem essa disposição de estar em movimento. Movimento em busca do quê? De crescimento. E eu falo assim, vocês estão aqui assistindo aula, sabe que vocês estando ali como servidores públicos, vocês estão na maior vitrine da cidade de vocês. São as pessoas mais importantes. Mais importantes, mais expostas, mais vistas, mais julgadas, mais avaliadas. Então, se você já é servidor público, ou se você pretende entrar nessa carreira, sempre pensando assim,
todos os dias serem melhor na prestação de serviço, no atendimento, no conhecimento técnico do que eu fui ontem. Ô Bruno, eu vou ser tão bom hoje que o meu ontem vai ficar com inveja do meu hoje. Tem um quadrinho essa. Mas então é isso, Bruno. Obrigado, Edu. Você, por fim, aqui fala a sua área, né? Que é comunicação. Porque você se comunica pra caramba, não precisa nem falar, né? Do meu lado esquerdo falou agora, quer dizer, falará agora a professora Denise. E eu sempre brinco aqui, você falou do seu tempo aí, da sua idade, e a gente vem também reciclando nossas idades aqui do corpo docente. Eu sempre pedia um critério de avaliação para o corpo docente da Uni que tenham pelo menos 10 anos de conhecimento prático, né, além da sua formação acadêmica. E aí me surgem uns rostinhos jovens, como essa senhorita, digamos assim, aqui no lado Rostinho super jovem. Já puxou a sardinha. Faça a sua apresentação e comente um pouco da sua experiência. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Então, seguindo aqui o professor Edu, também vou falar meu nome completo. Eu sou a professora Denise Capicholi. Tenho formação na área de contabilidade, trabalho no setor público. O Bruno está falando aqui que mínimo 10 anos, não tenho 10 anos, mas tenho 8 anos na área pública. Tá na boa. Então, atuo na área de contabilidade pública e na área de finanças há 8 anos. E hoje venho falar um pouquinho aqui para vocês também sobre essa questão que já foi levantada, que o professor Edu já levantou, né? Que é assim, a distância que existe entre formação, entre entrar em um concurso público e a atuação consequente nesse concurso público. Então, com a experiência que eu tenho em faculdade, né, a gente vê lá que tem assim, uma matéria, pelo menos na área de finanças, na área de contabilidade, a gente convive lá, tem uma matéria que fala sobre contabilidade e nessa mesma matéria, um semestre, a gente fala um pouquinho sobre licitação. Então, hoje não existe assim, claro, existe uma formação voltada para a gestão pública, mas normalmente uma pessoa que, por exemplo, vai prestar um concurso para contador na área de contabilidade, ela não vê, ela tem uma matéria lá na faculdade falando sobre área pública. Então, é nesse contexto que surge a formação, né? Direito também. Direito. A sua área tem um processo de iniciação. A gente tem lá uma matériazinha falando sobre essa área. Então aí a pessoa sonha, né, em passar no concurso público, ela se prepara para isso. Quando ela chega lá no mercado de trabalho, assume, é nomeado, né, concursado, servidor público, ela se depara com, e até pega um gancho aqui que hoje, na sala de aula, aqui no curso, a gente estava discutindo isso, né, porque normalmente a pessoa trabalha a vida inteira lá na área privada, né, convive, a gente estava falando hoje, eu estava num curso de finanças aqui, a gente estava falando, até uma aluna trouxe esse relato. Eu trabalhava no financeiro de uma empresa, mas aí quando eu cheguei na prefeitura eu achei que entendia de financeiro e eu vi que começava uma carreira do zero, né? Então é aí que a gente se depara, tá, e agora? O que eu faço, né? Aí a gente entra lá num concurso público, a pessoa que ocupava aquele cargo anterior, ela já saiu de lá, né? Ela não tá mais lá. Ninguém para ensinar. Não tem ninguém para ensinar, né? E aí a gente se depara, tá, o que fazer agora, né? É aí que surge o contexto de treinamento, né? Tão importante, previsto em legislação também hoje, né? Estava até abordando isso com os alunos. O TCE Paraná, ele recomenda que precisa de treinamento e vem de encontro com essa questão, né? De a aproximação do que se estuda para um concurso público do que a atuação que realmente ocorre lá na gestão pública, que é exigida, né? Na prática, o que precisa ser feito. Então é aí que a gente se depara com essa questão polêmica, né? O que fazer, como se preparar para isso, e aí que a gente traz soluções, né? Temos soluções de marketing. E esse depoimento que eu gostaria de falar, né? Que a gente realmente, na vida real, a gente tem um distanciamento tanto em questão de formação, ensino superior, estudo para concurso público e depois atuação na carreira. Então é um grande desafio, né? Um grande desafio a pessoa estar pronta para executar suas funções, atender bem a sociedade, né? Dessa forma. É verdade. Veja, eu gosto muito da sua área quando se fala de processo, né? Você disse aí o processo do início ao fim. E em toda a área privada, eu percebo que isso é o mais amplo. A gente queria processos, inclusive, aqui na Uni, né? E a Denise comentou sobre treinamento. O treinamento de um novo colega que assuma lá um cargo público, né, deveria ter um ritmo dentro de um processo amplo de tempo, inclusive com prazo, porque ele cai lá, Denise, já precisando
responder, atuar e ao mesmo tempo executar sem ter a base. Ele tá cru, né? Ele chega cru. lá no setor público, tendo uma experiência muitas vezes do setor privado, e aí... Chega lá, manda dirigir, manda balizar o E caminho manda da assinar- gestão pública. Manda assinar embaixo com de várias coisas. Tem um agravante, né, que a professora Denise falou. Eu trabalhava numa empresa privada, cheguei aqui, eu percebi que não entendia. Que é diferente. O poder público tem muitas regras, e são regras rigorosamente estabelecidas. Né? Nós temos que trabalhar dentro daqueles princípios lá, economicidade, legalidade, publicidade, pessoalidade. E o foco da sociedade hoje, cada vez mais, está em cima do poder público. Não é? O que é que vocês estão fazendo com o meu dinheiro? Qual é o caminho desse dinheiro, Bruno? Senhor Denise, o dinheiro que eu pago do meu imposto, como é que ele entra? Para onde que ele vai? Quando eu percebo que a equipe daquele órgão público é uma equipe treinada, uma equipe qualificada, eu fico mais tranquilo em entregar meu dinheiro. Eu fico mais tranquilo em pagar o imposto, que é a minha parte, mas eu sei que a coisa está andando bem. Processo, isso é uma coisa que me chama a atenção, porque o processo ele vem para facilitar um pouquinho, né? O andamento do serviço. A padronização. Né? A padronização. Mas a minha formação me parou em processos gerenciais. Processos gerenciais foi uma ponta. Aí eu fui para pós-graduação em marketing, que já era minha área, o marketing. Você sempre foi assim ou você se tornou assim depois do marketing? Depende se é assim, né? Assim o quê, né? Assim. Depois eu fiz um MBA de neuromarketing, que é neurociência atuando no consumidor, no cidadão. E especialização em inteligência emocional. Que hoje são áreas que parecem um pouco distintas. Processo gerencial com inteligência emocional. Hoje mais não, né? Nossa. Hoje as coisas se misturam, as coisas têm Diligência ou inteligência? Inteligência emocional. Professor, o que mais precisamos atualmente são profissionais com inteligência emocional. É escasso, né? Tá. E veja uma coisa interessante. A porta de entrada do serviço público normalmente é o atendimento, né? Sim, primeira impressão, né? A primeira impressão. Quando a impressão é ruim, o cidadão é propenso a achar que todo o resto vai ser ruim. Com certeza. Se foi ruim, vai ser ruim ali, vai ser ruim ali, vai ser ruim aqui. Não vão tomar cuidado com o meu dinheiro. Aí, professor Denise, que você falou, de você dar continuidade a essa qualificação, esse treinamento. Porque se todas as peças dessa grande engrenagem estiverem funcionando bem, o dinheiro é cada vez mais bem aplicado e o atendimento deixa de ser só sorrisos e gentileza. Bom atendimento, Bruno, é você ser atendido, aquela demanda ser atendida no tempo que eu preciso. E não depende só de quem me atendeu no telefone ou no balcão. Depende para quem ela liberou o restante do processo. Sim. Foi para contabilidade, foi para onde, foi para compra, licitação, tudo certinho, pronto, a demanda está resolvida. E nós precisamos muito no Brasil hoje, precisamos demais, que o poder público vá reconstruindo a confiança. Porque quando o poder público tem a confiança das pessoas, o poder público consegue envolver, engajar as pessoas nas campanhas necessárias. Campanha de segurança, campanha de educação, campanha de segurança no trânsito, campanha contra drogas, campanha contra a violência. Todo tipo de campanha tem a resposta da população quando esse poder público tem a confiança das pessoas. E como é que ganha a confiança das pessoas? Com discurso? Não, né? Com a prestação de serviço, com ação, com atitudes. E isso aí nós estamos aqui no Uniflex. Como diz o nosso diretor Bruno, como é que é? Só venha! Bom, falamos então desse processo e olha, isso aqui eu gosto muito, né? A gente brincar também com certos assuntos que é sério, mas a gente não foge aqui do senso que é o incentivo de você também rir para que aguente esse colchão. E Denise, a gente vê muito, né, o processo acontecendo em sistemas, inclusive hoje você estava com a pauta aqui na Uni, né, falava sobre a programação de um sistema muito robusto aqui no Paraná, todos os tribunais, né, tem outros sistemas aí. Então, os sistemas nos auxiliam muito, né, a fazer esse processo acontecer, porque ali tem uma métrica, uma padronização. Funcionam esses sistemas? Funcionam. Sistemas funcionam muito bem, inclusive, né? Hoje à tarde até experiência em sala de aula aqui, uma aluna que acaba não trabalhando com essa parte de prestação de contas para o sistema do Paraná, ela ficou surpresa, ela até questionou assim, tá, tem alguém lá
no sistema recepcionando isso, e hoje a gente tem todo um trabalho de inteligência artificial, né? Muito. O sistema eletrônico, ele valida tudo, ele apura os erros ali, ele faz com que os dados sejam públicos ali de uma forma consolidada, né? Que o tribunal possa fazer comparação, possa fazer uma possível auditoria, isso tudo via sistema. Hoje em dia diminuiu muito a questão de mão de obra em relação a isso, então sim, o sistema funciona muito bem. O que pesa bastante, o que é problema para alguns, né, para alguns servidores que têm que utilizar esse sistema, que têm que prestar conta do dinheiro público, como o professor Edu já vinha falando, né? Então, há essa preocupação em o que está sendo feito com o meu dinheiro, né? E daí, o que pesa bastante é o trabalho que isso dá para o servidor. Então, acaba que recai novamente a responsabilidade, uma grande responsabilidade aqui para o servidor no que tange aos sistemas eletrônicos, no que tange a mandar essas informações, porque a gente trabalha com questões burocráticas também, com layouts, com arquivos em formato específico, então isso torna trabalhoso para o servidor, de forma que depois para o tribunal as informações são de fácil acesso. É verdade. E veja, a gente falou aqui de inteligência artificial, para quem tem dúvida aí, faça uma pesquisa hoje, TV de LED 42 polegadas, e amanhã você vai saber o que a inteligência artificial vai fazer de fuzuê na sua vida com publicidade, né? Já a inteligência emocional, muito provável que você já tenha algo assim dentro de você que tem isso, mas melhor do que isso, vai lá com a sua avó, com o seu avô, com aquele cara que está lá sempre, né, matutando, que a gente chama isso no interior, ele vai ter muito mais inteligência artificial. Um não se confunde com o outro. Já conheci muita gente inteligente sem nenhum tipo de sabedoria, e já conheci muita gente sábio sem nenhum tipo de formação, né? Edu, de processos a gente vê também nas mídias sociais, né? Essa inteligência artificial está lá muito bem aplicada, e hoje um órgão público não sabe explorar as mídias. Fica aqui meu cutucão aí, né, para que quem não saiba utilizar, aprenda aqui com o Edu, com outros professores nossos. E veja, as mídias têm uma plataforma assim como o CRM. Por que, Edu? Me quebra esse paradigma. Por que todo mundo sabe trabalhar ou postar no Facebook e não sabe upar um arquivo dentro de um layout sistematizado pela uma prefeitura? É falta de interesse ou falta de conhecimento? Tudo junto. É falta de interesse, falta de conhecimento, falta de interesse em crescimento, inclusive. Fizemos um painel hoje fantástico, não por causa de mim, por conta dos alunos, tiveram um índice de participação assim, muito bom, eu gosto bastante disso. Falando sobre o que hoje no nosso painel de comunicação pública. E comunicação pública, professor Denise, com o advento da tecnologia, das redes sociais, ganhou uma dimensão, Bruno, que não dá para a gente dimensionar em palavras. Só para dar assim, uma pincelada. Até essa nossa quarta revolução, tecnologia, internet, site, redes sociais, enfim, o que era comunicação? Era comunicação de mão única. Então você ligava a televisão, né? Ligava o rádio, você só recebia mensagem, acabou. Você não tinha com quem interagir. Hoje não. Hoje você posta uma informação, o cidadão lá no Instagram, no Facebook da prefeitura, da Câmara Municipal, ele consegue questionar, ele consegue perguntar, ele consegue dar sugestão. O que aconteceu? A comunicação pública deixou de ser um disseminador de informação oficial. Ele passou a ser um grande promotor de cidadania, através do quê? Professora Denise e Bruno, através do quê? Através da transparência que a comunicação pública pode dar para a gestão pública. A transparência e a abertura do diálogo com o cidadão. Como é que eu estou abrindo o diálogo? No Instagram, Facebook. Eu posto qualquer coisa ali, eu estou ali disposto a questionamento, pergunta, e tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom, porque nós passamos a ter um processo de empoderamento do cidadão, porque agora ele conhece. E a comunicação pública é bem feita, quando o interesse público é a prioridade, tem que ser a prioridade da comunicação pública, o interesse público. Você educa, você informa, e o cidadão acaba sabendo que ele pode reivindicar coisas que ele nem sabia que ele tinha direito de reivindicar. Tem gente até hoje, Bruno, que não sabe que ele pode assistir uma sessão da Câmara de Vereadores, não sabe. Ele acha que tem que receber convite ou tem que ser autoridade. Pode. E que pode assistir de casa, inclusive. Né? Pode assistir de casa. Quer dizer, a comunicação pública bem feita, hoje ela é uma grande promotora da cidadania, através do quê? Da transparência que ela dá na divulgação
do trabalho da prefeitura, da Câmara, o que seja, e da abertura do diálogo com o cidadão. Acaba fazendo uma outra coisa interessante e poderosíssima. Você envolve e engaja a sociedade. Por que você tem que envolver e engajar a sociedade? Porque você tem que chamar as pessoas para quando você quer fazer uma campanha de, não vamos usar celular no carro. E eu só dou uma resposta do professor, para esse tipo de campanha, se eu confio no órgão público, no gestor público, no poder público. Comunicação pública hoje tem essa grande responsabilidade. Mas respondendo a sua pergunta, é a confluência, é a soma de um monte de coisa, falta de interesse, falta de conhecimento. E olha, professor Denise, conhecimento hoje, a pessoa não pode dizer que não tem conhecimento, o conhecimento está aí, está disponível de graça na internet. Eu vejo criancinha com 2, 3 anos de idade mexendo melhor nessas ferramentas de mídias sociais do que idosos, nomes jovens e até mesmo adultos. Minha filha, por discutir alguma coisa, é difícil porque o poder de argumentação que ela tem em função dessa busca no universo, o universo aberto de informação nossa na internet, ela fala coisas que eu falei, filha, é verdade. Você quase nem acredita. Aí termina assim, olha filha, sabe que você é a maior contribuição que a sua mãe e os cidadãos estão dando para o mundo ser um lugar melhor. Semeou. Bom, encerrando esse bloco, estiveram aqui comigo o Edu, né? Assim como eu disse, o grande Edu, amigo nosso da área de comunicação, que na Uni temos os melhores professores, né? Com a frase épica. E a Denise, do meu lado aqui, eu sempre fico brincando com o ranking de idades, Denise, dos mais novatos. Não quero que você fale sua idade agora, porque teremos o bloco 2, então para quem está aqui curioso vai ter que ouvir. Vai ter que assistir o próximo bloco. Vai ter que assistir. Até logo, até mais.